I am a visionary. Illuminating galaxies to witness the birth of stars. And sharpening our understanding of extreme weather events. I am a helper, guiding the blind through a crowded world. I was thinking about running to the store. And giving voice to those who cannot speak. Do not make me laugh. I am a transformer, harnessing gravity to store renewable power. And paving the way towards unlimited clean energy for us all. I am a trainer, teaching robots to assist, to watch out for danger, and help save lives. I am a healer, providing a new generation of cures and new levels of patient care. Doctor, that I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? Definitely. These antibiotics don't contain penicillin, so it's perfectly safe for you to take them. I am a navigator, generating virtual scenarios to let us safely explore the real world and understand every decision. I even helped write the script. Breathe life into the words en muchos idiomas y escribí la música. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à terceira edição da Pharmatech Marketing Conference, organizado pela Digital Solvers. Esse é um evento inovador, dedicado ao marketing e às novas tecnologias na indústria farmacêutica. Eu sou a Marina Machado, estou muito honrada de poder conduzir esse papo aqui, que promete ter muitos insights valiosos, e ao meu lado eu tenho o Luba. Muito boa noite, Luba, tudo bem? Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado por todos aqui estarem aqui discutindo o que a gente mais gosta de fazer, que é tecnologia, marketing farmacêutico, dados, comunicação, tudo que a gente está envolvido aqui com a nossa empresa. Obrigado aqui por todos estarem na nossa casa, embora a nossa casa não exista mais, né? Está toda aqui reconstruída, mas fiquem à vontade, por favor, vai ser um prazer tê-los todos aqui. A minha cabeça já explodiu com esse vídeo, acho que eu fiquei até arrepiada, o pessoal aqui meneando a cabeça de que também, que coisa incrível, realizar o que a gente já está vivendo aqui. E ao nosso lado, o tão esperado palestrante dessa noite, que é o Marcelo Saraiva, que é gerente de vendas da divisão Enterprise da NVIDIA Brasil. Hoje, a terceira maior empresa do mundo, está por trás de todas as revoluções tecnológicas atuais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, obrigado pelo convite, oportunidade para bater um papo com vocês, passar um pouquinho
de conteúdos, fazer algumas provocações. Espero que vocês possam participar, contribuir. Vamos ter uma noite super agradável aqui com algumas ideias, alguns conteúdos e coisas que a gente possa imaginar que está um pouco distante, mas está mais perto do que a gente imagina. Muito bem bem. mais perto. Olha, eu quero agradecer a você que está assistindo a gente de qualquer lugar do planeta, porque isso também é possível. E essa conversa, ela promete ser cheia de insights, então eu convido você a também participar, assista e compartilhe. Olha, nós temos aqui na nossa frente 40 convidados, altos executivos, decisores de negócios, inovação e marketing da indústria farmacêutica. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco. O nosso tema para essa terceira edição da Pharmatech Marketing Conference é o uso da inteligência artificial no mundo atual, nos negócios e, claro, principalmente na saúde. O nosso bate-papo hoje vai ter um pouco mais de 1 hora, a gente termina um pouquinho depois das 8 horas da noite. Em alguns momentos, eu vou dar espaço para que vocês possam fazer perguntas ou comentários, só vou pedir para que a gente seja ágil nisso, para poder manter a nossa agenda essa noite. Agora, Luba, esse é um tema, principalmente para esse setor, que trabalha com inovação, com pressão, com larga escala, que é um tema urgente, não? É loucura, Marina. Os clientes têm perguntado bastante para a gente. Acho que não existe uma palestra hoje que não tenha IA, que não tenha inteligência artificial em todos os fóruns. Estão tendo o Web Summit nesse momento agora. Acho que não tem uma palestra lá que não tenha IA. E os clientes têm nos perguntado, né? E aí, o que eu posso fazer aqui no meu negócio? Dá para eu ter um assistente digital? Dá para eu ter algum tipo de otimização? Inteligência de mercado? São várias frentes. E, óbvio, existe lá o P&D da indústria farmacêutica, que já usa bastante, que já está otimizando muita coisa, em análise conformacional de moléculas, em coisas que não estão aqui nesse escopo, mas a parte promocional, eu acredito que tenha bastante coisa. E a gente já está trabalhando com isso, já está trabalhando com base de dados para ajudar o representante, para ajudar o marqueteiro, para ajudar a pessoa que está ali na frente onde está acontecendo o negócio farmacêutico, a ter inteligência artificial para trabalhar. E a gente está totalmente envolvido nisso. Cara, eu, o Gui e o Thiago, a gente sempre, o tempo todo, a gente sempre gostou da vanguarda das coisas da indústria farmacêutica, vocês conhecem a gente sempre foi fuçador, sempre esteve nas coisas mais avançadas, a gente não podia ficar fora da IA. E aí a gente conheceu o Marcel, né? Foi assim uma grata surpresa. O Gui participou de uma palestra, falou: "Cara, conheci o cara da Nvidia". Eu falei: "Para mim, Nvidia é..." Estava jogando, né? Não, você estava em alguma coisa de games, estava lá brincando de GeForce. O que é Nvidia, cara? E aí eu fui estudar, fui entender um pouco mais o que era Nvidia e a gente acabou conhecendo o Marcel. Mas é um mundo fascinante de coisas e possibilidades que a gente não tinha antes, né? De coisas muito fantásticas que a gente tem visto. Ao ponto de ajudar um representante na boca do gol ali para falar com um médico, ou fazer uma análise de produto, ou ajudar um gerente de produto a fazer uma análise de mercado, um monitoramento, muitas coisas interessantes. Legal. Marcelo, então fala um pouquinho, né, de você e dá essa abertura para a gente. Legal. Eu estou na Nvidia há 6 anos. Fui contratado para trabalhar justamente com inteligência artificial desde o meu primeiro dia de trabalho. E muita gente descobriu a Nvidia no ano passado. Então, eu já estou nessa luta há pelo menos 6 anos. A Nvidia, especificamente, nesse cenário da inteligência artificial, há pelo menos 12 anos. Então, não é algo que está acontecendo agora, não é algo que estamos colocando investimentos agora, não. É algo que já vem acontecendo, gente, há mais de uma década. O que mudou, que a gente vai cobrir aqui durante a minha apresentação, é a forma com que as coisas estão acontecendo, o acesso a algumas tecnologias que antes estavam bem escondidinhas dentro de algumas indústrias, de algumas áreas da indústria, e hoje vão permear qualquer indústria, de qualquer vertical, de qualquer área. E aí a gente vê esse crescimento realmente exponencial do desenvolvimento, uso e implementação dessas tecnologias. E como eu estou nos bastidores por trás de muitas das coisas que acontecem, ninguém sabe, agora o pessoal descobriu um pouquinho. É bem interessante, porque às vezes a gente vê muita coisa sendo realizada com o apoio da Nvidia, com a nossa tecnologia, mas a gente não aparece. Tá. E eu vejo o meu parceiro, o meu cliente tendo sucesso, e se ele tem sucesso, eu vou ter sucesso também. Então, eu vou contar alguns segredinhos aqui de bastidores para mostrar como... Você quer começar apresentando a Nvidia? Que aí Vamos. Eu vou passando aqui, deixa eu ver se tá na apresentação já. Apresentação da Nvidia, Selma. Põe ela lá na telinha. Que aí eu vou ilustrando, fica um pouco mais fácil
de exemplificar os meus... Isso. Legal. Se você não acertar, eu chamo a inteligência artificial. Não, tá fácil. Primeira informação importante, meu e-mail na tela. Fiquem à vontade, meu nome, depois manda mensagem, me conecta no LinkedIn. Eu tento sempre atender o máximo possível. O Guilherme, numa prova disso, quando me encontrou no evento, a gente está aqui hoje, uma prova que eu respondo. Não é uma IA que está respondendo as mensagens, tá? Ainda sou eu. Não é um avatar do Marcelo? Ainda não, mas em breve será, por enquanto. Então, a gente, até para mostrar a dinâmica, aqui a gente dividiu em algumas partes. Eu vou começar a primeira parte falando da NVIDIA. Cantinho ali de baixo, a bolinha douradinha escrita GPU. Esse foi o primeiro produto feito pela NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa super jovem. Em 1993 ela foi fundada, ou seja, a gente tem vai fazer 31 anos agora. Empresa americana, Vale do Silício, começou buscando um desafio de fazer um chip, né, um processador que fosse bom para resolver problemas gráficos. Então, naquela época, 1993, já existia um problema da indústria que tinha dificuldade em trabalhar com gráficos. Então, o Jensen Huang, que é o nosso CEO, que continua na empresa, presidente, fundador, CEO, juntou com mais 2 amigos lá do Vale do Silício, criou a NVIDIA para desenvolver esse chip gráfico. Conseguimos, lançamos o primeiro produto em 1999, começou a fazer sucesso, começou a avançar aí o uso da nossa tecnologia em videogames. A gente ganhou alguns designs na parte de game mesmo. A origem da empresa é essa, super legal. Depois a gente levou para a área de workstations. Então a gente começou a ver produtoras de vídeo, empresas de engenharia, empresas de marketing que usavam vídeo usando a tecnologia da NVIDIA. Depois isso passou para o data center. O que significa isso? A gente começou a ter pessoas utilizando a nossa tecnologia para processar grandes quantidades de dados. É esse que estava pitando aqui até agora. Tem um servidor ali que deu um apitinho, acontece. Tinha que estar no data center, não tinha que estar aqui. Esses servidores começaram a permear nichos de mercado, área de pesquisa, indústria farmacêutica usava bastante, NASA, indústria aeroespacial, universidades, todo mundo começou a usar esse tipo de componente, esse chip, que não é mais uma placa de vídeo, gente, é um chipzinho que vai dentro de um servidor que fica dentro do data center. 2006, tudo sob controle. 2012, o pessoal pegou uma plaquinha de jogo da NVIDIA, desenvolveu o primeiro algoritmo de inteligência artificial, uma plaquinha de jogo. A NVIDIA percebeu, chamou eles para trabalhar conosco, criou-se uma unidade de negócios de inteligência artificial em 2012, e eu comecei a criar produtos e soluções para a inteligência artificial em 2012. Hoje eu tenho lá CPU, eu tenho arquivos de rede, eu tenho chips de IoT, que a gente chama, né, de Internet das Coisas, que é um System on a Chip, que vai embarcado em qualquer dispositivo que se mova. A gente tem convicção que tudo que se move vai ser autônomo. Não tem jeito. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui a alguns anos, mas tudo que se move vai ser autônomo. O que se move? Empilhadeira, robôs, carros, aviões. Avião? Eu ia chegar lá. A gente vai chegar lá. A tecnologia para isso já tem, gente. Se a gente hoje tirasse todos os motoristas da rua, todos, sem exceção... Tinha menos trânsito. Também. Você colocaria o carro autônomo para funcionar com risco zero. O único risco é ser o pedestre, atravessando onde não deve, fazendo coisas que não deve. O mundo híbrido é o desafio. É o carro autônomo dando seta e o Marcel fechando ele. Esse é o problema. Então, a tecnologia para isso já existe. Então, eu trabalhei toda essa camada de hardware por muitos anos, venho trabalhando ela, só que eu tenho uma característica que me difere do mercado, que esse meu hardware que eu desenvolvo, que está na parte de baixo aqui desse slide, ele não serve absolutamente para nada, mas absolutamente nada, se o software que tiver escrito em cima dele não for escrito especificamente para ele. Então, eu dependo que softwares sejam escritos para o meu hardware para que ele funcione. Então, hoje, na NVIDIA, a gente está com 28 mil funcionários, provavelmente 2/3 deles são funcionários desenvolvedores de software. E aí eu faço uma brincadeira legal com o mercado, que boa parte desses softwares eu entrego para o mercado de forma gratuita.
E com esses softwares, com essas bibliotecas, a gente pegar o topo lá da cadeia, eu vou desenvolvendo aplicações para cidades inteligentes, para robôs ali, Isaac, Drive para veículos, para construção de avatares. No cantinho ali, Monai, que é toda a minha plataforma, junto com a Clara, para a área de saúde. Mas no cantinho ali eu tenho módulos que eu trabalho física com inteligência artificial. Então eu vou criando um monte de software que vai rodar em cima da minha plataforma e é como a NVIDIA opera. Vou exemplificar aqui num gráfico um pouquinho mais simples. Se a gente olhar ali na parte de cima, está escrito Scale, né, onde eu ganho escala. O mundo de tecnologia depende de escala similar aí o que a gente tem em farma. Em alguns casos, né, vocês precisam ter escala para justificar uma série de investimentos e, obviamente, o retorno em cima desse investimento. Então, eu pego lá pesquisa e desenvolvimento, R&D, ponho o meu dinheirinho lá, acelero a aplicação, jogo na mão de desenvolvedor, e esse desenvolvedor cria um software, cria uma aplicação que gera uma demanda para os fornecedores de nuvem, para os fabricantes de hardware, que compram mais da NVIDIA, que gera mais escala, que gera uma base instalada, e eu fico fazendo esse ciclo eternamente, eu faço isso desde 1993. Eu tenho 4 milhões de usuários desenvolvedores ativos hoje. O que é ativo? Que o cara entrou no meu site, ele tem o login e baixou pelo menos um software meu para desenvolvimento. Não é que simplesmente ele fez um login, ele baixou alguma coisa para desenvolver com a NVIDIA. Se ele baixou, ele está usando. Eu tenho mais de 3 mil aplicações que já foram portadas para esse meu hardware, que foram aceleradas para o meu hardware. Eu tenho mais de 15 mil startups de inteligência artificial. Não é qualquer startup. A startup precisa ser focada em inteligência artificial. E eu tenho um programa chamado Inception. Hoje eu tenho o número atual, agora do começo do ano, é de 17 mil startups focadas em inteligência artificial. Na América Latina, dessas 17.700. No Brasil, chegando perto aí de 500, 470, alguma coisa. Nosso objetivo é ter pelo menos 1.000 startups na América Latina com foco em inteligência artificial, usando as tecnologias da NVIDIA. Então, esse ciclo que eu faço, ele é interessante porque eu permeio todas as camadas, não vou dizer da sociedade, mas do nosso ecossistema. Então, eu falo com farma, eu falo com hospitais, eu falo com montadoras, eu falo com bancos, eu falo com varejistas, eu falo com universidades, eu falo com startups, eu falo com todo mundo. Tecnologia aberta que mantém esse ciclo de atualização da NVIDIA. Claríssimo, gente, que eu sou muito além de uma fábrica de chip, uma fábrica de GPU, eu sou muito mais do que isso. Feito? Você apresentou aquele vídeo inicial, e aí com essas aquele vídeo inicial, todos startups que fazem parte desse programa. Olha que legal. São todas startups que criaram alguma solução com aqueles desafios usando a minha tecnologia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que é um sentimento geral que a gente vive um momento muito excitante quando a gente fala de inteligência artificial generativa. Mudou tudo, mudou produção de texto, mudou fluxo de movimentos dentro da empresa, mudou produção de vídeo, mudou tudo, mudou. Está mudando as profissões. Mudando completamente. Eu tive uma explicação outro dia, mas mais voltada para o chat GPT, mas que é assim, o medo gerado por tudo isso, né? Falei, olha, ele é um estagiário que estudou em Harvard, no MIT, em Yale, mas ele vai ser incrível naquilo que ele faz, mas ele precisa do olhar humano, ele precisa de alguém com experiência humana para poder dizer se aquilo ali está correto ou não está. Mas eu estou passando à frente porque eu queria ir para o básico. A gente está falando como se isso fosse um conhecimento geral da nação, quando a gente ainda precisa, às vezes, letrar do que é a inteligência artificial. Então, vamos começar por aí? Vamos. A inteligência artificial não é algo novo, gente. Também outro ponto importante. Ela vivia num mundo teórico a partir daí da década de 50. O que é viver no mundo teórico? Equações matemáticas, estatística, multiplicação de matriz. Isso tudo era feito na teoria, no papel. O pessoal sabia que ele podia criar equações matemáticas que poderiam pensar como uma pessoa, que podia descrever o processo. Matemática é tudo doido, né? Eu sou engenheiro, mas matemática é mais doido que engenheiro. Muito mais. Né? Putz, grilo. Eles conseguiam meio que representar em equações matemáticas como que o neurônio funcionava. É um negócio bem legal, mas era teórico. Era teórico. Por quê? Porque ele não tinha dados, que é a ferramenta principal, é a matéria-prima da inteligência artificial, e ele não tinha
poder computacional. A questão dos dados, a gente resolveu para eles. A gente, que eu digo, a gente mortais. A gente gera dado que não acaba mais. A gente, todo ano, tem a turma que controla aí, que vende lugar para guardar dado, eles têm um dado super legal, que todo ano a gente gera mais dado do que foi gerado em toda a história da humanidade. Então, em 2024, vai se gerar mais dado do que foi gerado desde os primórdios da tecnologia digital até o final de 2023. Quantas mensagens você mandou de WhatsApp hoje? Quantos e-mails você mandou? Quantos likes você deu nas redes sociais? Não olha para mim, olha para eles. Também. Eu, hein? Quantos Ubers você usou hoje? Uma hora que você pediu o Uber, você gerou um dado. Você gerou um deslocamento de um lugar para o outro. O Uber sabe. Você pagou. O seu cartão de crédito sabe. Ou deveria saber. Alguém usou meu cartão hoje, por sinal. Quando você deu like em alguma rede social, a pessoa da rede social sabe. Se você deu um like no produto, a empresa do produto sabe. Então, a gente gera uma quantidade infinita de dados. Então, eu tenho a equação matemática. Eu estou gerando dados incontrolavelmente. Eu preciso de poder computacional. Ups, eu estou aqui. Eu tenho uma capacidade de produzir, de processar uma quantidade infinita de dados. Então, a gente resolveu os problemas. Dados, poder computacional e os algoritmos. Pô, legal. O que eu posso fazer com isso? Qualquer coisa. E aí o negócio começa a ficar interessante, por quê? Porque o poder computacional para você fazer inteligência artificial ele é massivo, você precisa de muito poder computacional. Um supercomputador da NVIDIA para fazer um belo projetinho de IA custa em torno, no Brasil, com todos os impostos, né, quase não tem imposto nesse país, a gente chega perto de uns 600, 700 mil dólares. É muito caro. Agora, você imagina se chegar para um cara da startup e falar assim, você quer usar esse supercomputador por $2,47 por hora? É a mesma máquina. Para ele criar um programinha, um softwarezinho banal de inteligência artificial, talvez ele precise de 100 horas. Com $200, ele criou um aplicativo de inteligência artificial num supercomputador que a NASA paga $500 mil. E ele gastou $200. Ele tinha a ideia, o algoritmo, tinha os dados, acessou esse computador numa nuvem e criou a inteligência artificial, que pode ser um detector de rosto para fazer a entrada do prédio, tirou sua fotinho, isso é inteligência artificial básica. Aquele algoritmo só identifica o seu rosto, ele não conversa com você. Eu tenho um cliente que criou uma inteligência artificial para fazer controle de qualidade na linha de produção. Identifica se tem uma lata amassada na linha e para a linha para ajustar a máquina. Eu tenho uma inteligência artificial que dirige um carro. O tamanho do problema é o que vai dizer quanto você vai gastar e quanto que vai demorar para fazer. Mas o acesso a essa tecnologia está democratizado. Então, a inteligência artificial nada mais é do que você pegar dados, criar esse algoritmo e mostrar alguma coisa que não é que ela tenha uma inteligência, tá, gente? É uma matemática por trás, é estatística, é algo um pouco mais simples do que a gente imagina, mas ela te dá respostas muito melhor do que a gente. Tá? Não adianta querer lutar contra, porque vai ser melhor. O que mudou de um tempinho para cá é que esses conceitos da inteligência artificial, imagina a inteligência artificial como um guarda-chuva, eles eram muito especialistas. Então, se eu crio um algoritmo que é capaz de identificar um cachorro, ele não consegue identificar um gato. Eu tenho que ensinar a máquina a identificar um gato. Se eu pego um algoritmo e ensino ele a falar, ele não consegue identificar uma imagem. Então, as aplicações de inteligência artificial elas estavam muito protegidinhas, muito guardadas num único lugar, para uma única ação. E continua tendo muita coisa acontecendo assim, até o dia que alguém falou IA generativa. Aí, gente, que é o meu próximo tema, o negócio mudou. IA generativa é o momento iPhone da inteligência artificial. Meu CEO falou essa frase.
Alguém lembra o que é o momento iPhone? Ah, Cara, eu assisti de novo o vídeo do Steve Jobs, ele anunciando o iPhone. Você fica olhando aquilo e você fala, cara, mas é tão óbvio, né? Eu assisti, quem assistiu BlackBerry? Tem um filme na HBO, não é de chorar? Você fala, caramba, os caras estavam com o iPhone na mão, mas ele queria um teclado. Eu queria o teclado. Ninguém vai digitar na tela. que raiva que eu tinha do BlackBerry. Hã? Eu tinha uma raiva do BlackBerry. Cara, é muito doido. Então, assim... É aquela bolinha. É a bolinha, né? Putz, eu fiz um tracker agora que você... Cara, eu não tenho coordenação para descer essa escada, para usar um tracker. Para. O que está acontecendo com a IA generativa é a mesma sensação no mundo da tecnologia que aconteceu com o iPhone. A falta dos meus cabelos me dizem que eu passei pela ondinha do PC, eu passei pela ondinha da internet, eu passei pela ondinha da mobilidade da cloud e agora eu estou na tsunami da inteligência artificial. Quem fala que é uma onda, que é uma bolha... Não entendeu. Cuidado, não vai dar certo. Porque o negócio, gente, aplica em todas as indústrias, de todos os segmentos, de todas as verticais, sem exceção. Eu sou hoje responsável pela operação da NVIDIA Enterprise aqui no Brasil, não da parte de joguinho, só da parte corporativa. Área de vendas, ontem estávamos num evento de energia, hoje de manhã eu estava num evento do mercado financeiro e agora eu estou no mercado e sexta-feira eu estava num varejista e hoje eu estou farmacêutico com marketing. Falando do mesmo assunto, é a mesma apresentação. O impacto é brutal. Gente, não lutem contra. Mas o que é a IA generativa? A definição é mais simples ainda. A gente vai pegar um dado, que pode ser um texto, um áudio, um vídeo, uma molécula, uma animação. A gente vai jogar ela no meio de uma coisa que a gente chama uma fábrica de inteligência artificial. E do outro lado vai sair uma resposta que pode ser uma animação, pode ser um vídeo. E não necessariamente eu entro um texto, sai um texto. Não, elas se misturam. Eu entro um texto, sai imagem. Eu entro molécula, sai proteína. Eu entro 3D, sai um áudio. Você vai misturar tudo. E no meio você tem uma fábrica de inteligência artificial. Vou fazer uma analogia que para alguns vai doer, vai ser triste. Quem estudou Revolução Industrial na escola. Aí tinha a máquina a vapor, que alimentava um tear. Entrava o algodão, passava pela máquina de tear, que era alimentada por uma máquina, né, uma máquina a vapor que transformava o fogo em energia, e aquela máquina de tear gerava um tecido, que até pouquíssimo tempo atrás você tinha uma pessoa tirando o fio e fazendo o tecido. O homem faz roupa há quantos mil anos? Aí você cria a máquina de tear, escala, revolução industrial. E a generativa é a mesma coisa, só que qual é a matéria-prima? Não é algodão. A matéria-prima é o dado. A gente está gerando dado? Pra caramba. Matéria-prima infinita. Algodão é finito. Matéria-prima para IA generativa é infinito. Poder computacional da fábrica de inteligência artificial, eu estou resolvendo. O desafio é, tá bom, mas eu vou pegar um dado, transformar aqui e sair do dado do outro lado? É isso. O que você vai fazer com isso? É aí que é o pulo do gato. Tem muita empresa que tem o dado, ela tem o diamante bruto, e ela precisa transformar numa joia, para eu comprar e vender para minha esposa, agora no nosso aniversário de casamento. Ou por qualquer razão. Até melhor, ela vai ficar mais feliz. É difícil você pegar o diamante bruto e transformar numa joia. O seu dado, os dados das empresas, os dados da farmácia, o dado do seu remédio, o dado do seu paciente, é o diamante. Como você transforma ele numa joia? Essa é a pergunta que fica. Dá? Dá. O que acabou acontecendo agora, e aí por isso que o negócio está ficando muito acelerado, é que ficou muito mais fácil. Com a IA generativa, eu não preciso pegar a foto e mostrar para ela que aquela foto é de um cachorro e ela vai aprender o que é cachorrinho.
Se eu pegar para a IA generativa, achar que ela só sabe cachorrinho, mostrar uma foto de um gato, ela sabe que é um gato. O negócio mudou. A forma de fazer mudou. Então, por isso que ela vai impactar todos os segmentos, todos os mercados. Para vocês terem uma ideia de investimento, uma ideia de oportunidade, é estimado esse ano que só softwares de IA generativa movimentem 150 bilhões de dólares em um ano, numa indústria que hoje vale 700 bi. Está sendo adicionado no mercado, do dia para a noite, 150 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É numa escala gigantesca. Eu, como eu falei, fui de manhã no mercado financeiro. Eu falava com a área de trading, falava um pouquinho com a turma de antifraude e análise de risco, análise de crédito. Hoje eu falo com todas as áreas do banco. RH, Merge e Acquisition, atendimento a cliente. Todas essas áreas estão propensas a receber IA generativa. Se eu for para um varejista, a mesma coisa. Hoje, todas as áreas que passam por propaganda, marketing, atendimento a cliente, gerador de produto, gerador de conteúdo. Até pouco tempo atrás, se eu pegar um e-commerce, qual que era a principal atuação que eu fazia com IA com IA genérica? O famoso recomendador. Então, o e-commerce estava lá, todo mundo já acessou um site de compras, tenho certeza absoluta. Você pesquisa um produto, automaticamente embaixo ele fala, quem comprou esse produto também comprou esse daqui, certo? É um recomendador. Isso é um algoritmo de inteligência artificial especialista em que a gente chama de recomendação. Como que ele faz isso? Ele tem uma base de dados que ele fala assim, olha, esse produto realmente foi vendido com esse. Ele associa uma coisa com a outra e guarda essa informação num cantinho. Toda vez que você vai lá e procura por esse produto, ele vai te sugerir aquele. Só que ele guarda essa informação por um período limitado. O que significa isso? Que ele volta no tempo 3 meses. Se você ficar 3 meses sem comprar, o pessoal diminuir a compra, essa informação se perde. E aí o recomendador perde um pouquinho de eficiência. Uma outra coisa que o recomendador faz, ele cruza a informação de usuários. Fala assim, olha, um usuário com mais ou menos com o seu perfil também comprou isso. Só que ele tem um pequeno problema, ele precisa comparar com milhares, com milhões de usuários. Ele precisa comparar, de repente, com o histórico inteiro daquele produto. E te dar essa resposta em milissegundos. Não dá. O que ele faz? Ele encurta, ele diminui essa quantidade de dados para te recomendar um produto. Resultado, ele acerta menos. Então, ele tem uma taxa de conversão. Meu recomendador, hoje, eu acerto 30% do que eu ofereço. Eu aumento minhas vendas em 30%. Putz, legal. O cara colocou um modelo de IA generativa que ele consegue cruzar as informações históricas dele, de toda a vida histórica de venda do produto, e com todos os clientes. E dá a resposta em milissegundo. O recomendador dele sai de 30% para 70%. Ele mais que dobrou a receita dele. É isso que está acontecendo. Aí o cara fala assim, puxa, eu aumentei a minha receita. Quanto você aumentou a sua receita? Puxa, eu aumentei a minha receita em 100 milhões. Quanto que custou esse projeto de IA para você? Custou 10 milhões. Sobrou 90 no bolso. Se fosse ao contrário, a NVIDIA, né, meus parceiros, quando a gente trabalha, a gente fala, não faça. Se você vai gastar 10 milhões e vai ter um retorno de 9 milhões, o seu projeto não vai funcionar. É lindo. A inteligência artificial está maravilhosa, mas não vai servir para nada. Você vai perder dinheiro. Não faz isso. Não é isso. E tem o hype, né, gente? Todo mundo fala que tem, todo mundo fala que faz. Você foi lá no Web Summit, eu tive na NRF, evento do varejo, em Nova York, só se falava disso. E a gente tem um certo conhecimento de mercado, a gente sabe como as coisas funcionam, a gente ia nos stands e falava assim, caramba, que legal, você está implementando inteligência artificial nisso. Cara, nós estamos. Eu falei, pô, me conta um pouquinho como funciona. Ah, não, peraí que eu vou chamar o técnico lá, aquele que sabe, eu sou vendedor, não sei, aí chamava o técnico. Falei, e aí, vocês estão implementando inteligência artificial? Qual modelo de algoritmo vocês estão usando? Aí o cara falou assim, não, é que vai ter o produto, né? Vai estar lá. Eu falei, tá. Hoje não tem. Se eu quiser comprar hoje, não tem. Não, mas está no roadmap. Eu falei, legal. Então tem o hype, gente. Está todo mundo falando que tem, que faz. Mas se a gente faz 2, 3 perguntas, a gente sabe que não é bem assim. Porque custa caro.
Então, mas a boa notícia é que todos os mercados, todas as áreas de dentro da empresa vão ser impactadas por essa tecnologia. Não, quem lutar contra vai ficar para trás. Qual foi o momento iPhone da inteligência artificial? IA generativa. E quem causou isso? ChatGPT. Quem aqui nessa sala e na audiência já usou o ChatGPT? Levante a mão, por favor. Todo mundo. Todo mundo. Está em todo lugar, está em todas as notícias, virou uma mania. O meu CEO, né, fala a frase lá que o ChatGPT foi o momento iPhone da internet. O ChatGPT está disponível para a gente há 1 ano e 7 meses. 6 meses. Novembro de 2022. 2022 o ChatGPT está disponível. Já passou 1 ano e 6 meses, gente. 1 ano e meio. Estava tudo sob controle quando o pessoal começou a usar. A gente sabia. Aí teve um amigo que coloca a seguinte notícia. O ChatGPT roda em 10.000 GPUs da NVIDIA. Nesse dia, não dá para ler aí, não dá para ver na internet, mas é 11 de fevereiro de 2023. Por que eu sei essa data? Porque nesse dia meu telefone virou um call center. Nesse dia, talvez 60%, 70% do mercado descobriu que a NVIDIA não faz só a plaquinha de jogo. Eu falei, eu fui contratado em 2018 para fazer isso. Você vai falar, então você trabalha mal para caramba, né? Que demorou 7 anos para os caras descobrirem, eu sei. Mas isso daí transformou. Aí o pessoal falou, mas o que é NVIDIA? Como que o cara comprou 10.000 placas de joguinho para fazer isso? Eu falei, não, gente, é no data center, é um negócio mais complexo. Então, por isso que o negócio mudou para mim. Esse senhorzinho aí de óculos oriental é o Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. Ao lado dele, eu nem preciso falar quem está. Todo mundo conhece a figura. Nesse dia, eu estava entregando o primeiro supercomputador feito pela NVIDIA para a inteligência artificial para o mercado. 15 de agosto de 2016. Eu entreguei o primeiro supercomputador que eu fabriquei para a inteligência artificial para uma empresa chamada OpenAI. A OpenAI foi que fez o ChatGPT, para quem não sabe. Então, há 8 anos atrás, eles tiveram acesso a um supercomputador com 8 GPUs. Depois eles usaram 10.000 para fazer o software deles. Vamos fazer aquele exercício de novo? Eu peguei lá pesquisa e desenvolvimento, acelerei uma aplicação software, junto com o meu hardware, e entreguei na mão dos desenvolvedores, os developers da OpenAI. Passou um tempinho, ele fez um aplicativo chamado ChatGPT. Caiu na mão dos end-users, todos nós dessa sala, todos nós na internet, que gerou uma demanda gigantesca para os fornecedores de nuvem, para os fabricantes de servidores, que, por sinal, gerou uma demanda gigantesca para mim. Eu ganhei bastante dinheiro, investi mais em pesquisa, investi mais em aplicação, e eu coloquei mais software, mais hardware na mão dos desenvolvedores, que estão fazendo novas aplicações. Vocês percebem? Tangibilizou? Agora eu estou falando de uma empresa, de uma aplicação. Igual a eles, mais ou menos 1.600. Vocês acham que é uma bolha, né? Veio uma piadinha na minha cabeça. Faça, por favor. Não perca a palestra, perca o palestrante, mas faça a piada. Posso olhar para a direção? Cadê a direção? A revolução dos nerds. Você está me chamando de nerd? Eu não sou nerd, eu sou vendedor. Tá? Eu sou. É uma alegria maravilhosa. Tipo, eu só errei a profissão. Vencemos. Cara, é um negócio surreal. É. E aí vou contar uma história mais engraçada, assim, um flashback mais interessante. Em 2012, 3 carinhas pegaram uma plaquinha de jogo e fizeram o primeiro, eu falei, né, o primeiro algoritmo de inteligência artificial usando a GPU. Um dos carinhas continuou no mundo de pesquisa, um segundo veio trabalhar na NVIDIA para ajudar a gente a desenvolver essas coisas em 2012, e um terceiro se juntou com mais 4, 5 amigos e fundou uma empresa. Está fácil saber o nome da empresa, não está? OpenAI. Então o cara sai da pesquisa e vai fundar uma startup que, por acaso, é uma daquelas 15.000 que estão no meu programa.
Ele funda uma empresa que a gente começa a ajudar ele e fala, olha, os caras estão fazendo uma coisa legal. Toma aqui esse hardware aqui, ó. Eu não dou nada, tá? Nesse caso foi um bem específico porque era um negócio realmente diferente, era um investimento nosso. Mas use isso aqui, use esse software aqui que é gratuito e desenvolva o seu aplicativo. A resposta está aí. Então, eu não vendo só o chip. Vender o chip da NVIDIA é uma consequência. Eu faço todo esse trabalho antes, com todas as indústrias, inclusive com a Pharma. Eu ajudo os desenvolvedores da Pharma ali a fazer uma aplicaçãozinha ou um remédio que vai cair ali e vai virar. Eu faço, tá, gente? É isso. Esse é o conceito. Claríssimo? Claríssimo. Agora, Luba, imagino que você queira... Meu Deus, né? Os meninos me conhecem. Eu uso o ChatGPT eu sou assinante desde o dia 1. Você já está gerando receita para a OpenAI. Parabéns. Toda vez que alguém usa, eu ganho 10 centavos. Tá, gente? Não que eu receba, tá? É que as minhas ações sobem, aí eu sobo junto. Né? E aí os meninos falam assim, essa resposta foi sua ou foi do ChatGPT, né? Aí eu falo, não, eu só me inspirei. Inspiração. Mas para responder o e-mail deles, às vezes, alguma coisa assim. Mas ele ajuda muito, ajuda demais, demais. De novo, gente, não vai resolver tudo, vai fazer tudo? É claro que não. Mas a gente precisa saber quais são os nossos problemas, qual é o impacto da resolução desse problema, o que ele vai causar, né, se eu resolver esse problema, e qual tecnologia eu vou aplicar para resolver esse problema. Essa é a equaçãozinha do sucesso. Eu quero ver na prática. Na prática? Vamos na prática, porque eu quero exemplos. A gente está falando aqui... Aí fica mais divertido. Vai, mostra para mim. Vamos lá, usando o IA generativo. Eu poderia... aí vai dar muito trabalho, porque eu teria que levantar e mexer no computador lá. Como tem o vídeo, depois eu vou pegar os exemplos mais reais. Reais não, mas... parados aqui, depois, se alguém quiser, eu faço a demonstração ao vivo disso. Você pode gerar qualquer coisa. Lembra que eu falei? Entra texto, sai uma imagem. Aqui o cara pôs uma descrição que ele quer um copo de Coca-Cola em algum lugar. Gerou isso aí, gente. O cara pode descrever o formato da garrafa. Tudo isso que a gente está vendo não existe. Ou existe, não sei mais. Né? Não... Você faz a descrição, uma foto com um copo de Coca-Cola na garrafa, de vidro, com cheeseburger, no fogo, golden hour, ou seja, no final, né, um pôr do sol, a atmosfera legal, resolução de 8K. Tá aí o que ela gerou. Tá legal? Não sei. Não sei. Eu posso pegar um desenho de uma mala, um rascunho, e pedir para ela me transformar em algo 3D. Super factível. Eu posso ter aqui um design de um perfume e pedir para ele fazer anúncios em torno, colocar ele num ambiente controlado. Eu posso brincar, por exemplo, com um sofá. Quando eu mostrei isso para o varejista lá, outro dia, uma empresa de imóveis, o cara falou, cara, não é possível. Eu falei, estou falando que dá. O cara pode ter um sofazinho dele e colocar na sua casa com 2 cliques. Você tira uma foto da sua casa, entra no site do cara, que tem o sofá dele, você faz o upload do seu sofá, da sua sala, desculpa, e pede para ele colocar o sofá dele na sua sala, com um tapete, com um quadro. Hoje. Vai aumentar a venda de sofá? Não sei. Como é que você faz uma palestra dessa para o pessoal de arquitetura e o pessoal não se mata? Eles querem me matar, é diferente. Porque eu acho que... Mas eu inspiro eles. Tá. Eu inspiro eles. Porque, de novo, gente, alguém vai ter que pedir para alguma coisa acontecer. E bom gosto é algo que você não ensina para a máquina, né? Ainda. Isso aí é para potencializar. Eu posso fazer o contrário. Ó. Eu posso pegar... ao invés de inserir o sofá em ambientes, eu posso pedir para criar ambientes em torno de sofás. É o contrário. É variação sobre o mesmo tema. Só que, se você pedir para esses softwares de inteligência artificial que geram imagens, ela não conhece o catálogo, por exemplo, da Artefato. Ele não conhece o catálogo da Tokstok. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar este modelo de IA esse catálogo de produtos e aí explorar a imaginação.
Eu posso pegar, acho que eu tenho um de roupa, esse aqui é legal. Eu pego lá, faço a máscara da moça e ponho ela em qualquer lugar. A galera, para fazer Instagram, falou que foi para não sei aonde, acabou, né? Eu posso criar, esse aqui é legal, esse aqui a gente cria a roupa digital e eu crio a modelo digital. 3 segundos. Eu só preciso ensinar a máquina, esse aqui é o meu catálogo de roupas, cria para mim essas imagens. Eu posso sugerir que ele mude o frasco da minha bebida. Tem umas ali que ficaram bizarras. Tem uma santa ali no outro negócio. Pelo amor de Deus. Terrível. Mas, gente, é a máquina fazendo. O cara que está concebendo o design, ele vai falar, putz, não é isso. Putz, mas tem um ali que a nossa equipe de marketing está tentando levar o produto para algo mais tecnológico, algo mais... Putz, de repente, é aquele ali embaixo no centro. Ela tem uma pegada mais tecnológica. Parece cara de mal, tal. Putz, vamos naquele. De novo, bom gosto, não se compra. Sei que ficou branco aqui, não sei o que vai aparecer. Isso aqui é legal. Que vem justamente de encontro ao arquiteto querer me matar. Alguém acompanhou esse caso do Prêmio Jabuti? Não, também não. Pô, legal. Então, novidade é bacana. Aconteceu ano passado. O Prêmio Jabuti é o prêmio de literatura brasileira. E tem várias categorias. Aí, a categoria Melhor Ilustração foi feito por inteligência artificial com IA generativo. Caramba, quando eu vi essa notícia, falei, putz, que legal. O cara aplicou, eu sei que ele usou minha tecnologia por trás, eu fiquei mais feliz ainda. Saiu essa notícia, acho que na terça, na quinta veio a segunda notícia. O jurado disse que não sabia que usou IA e o livro é desclassificado. Eu falei, caramba, mas... Aí me despertou mais curiosidade, né? Falei, fui atrás do livro, aí eu comecei a pesquisar na internet, eu comecei a ver, falei, putz, que legal. Eu achei o ilustrador, Vicente Pessoa, e ele publicou um vídeo com a editora, que é o Clube de Literatura Clássica. Ele fez uma live, Vicente é o ilustrador, contando como ele fez as ilustrações. Eu vou colocar o vídeo, não precisa pôr áudio, que eu narro por cima, que é um pouco melhor. Parece mais de cobra. Pode baixar que eu falo. Aqui algumas ilustrações, né? Deixa ele falar. Cruas. Então, assim, aqui você vê, aqui tem um tipo de repetição, que é Escher, mas tem um tipo de textura e composição, que é do Doré. Então pode deixar o som, tava bom. Agora já que ele começou a falar. Então deixa que eu falo. Ele começou a criar imagens para ele que ele nunca tinha visto na vida. Ele falou, cara, o cara me deu uma perspectiva que no mundo da ilustração, falou, cara, esse negócio é raríssimo. E aí ele falou assim, eu comecei a entrar num processo criativo de 18, 19 horas por dia. Ele falou, cara, dessa imagem aqui, parece uma cruz de ponta cabeça saindo, a iluminação. E aí ele começava a ficar cada vez mais... Chegou uma hora que a esposa dele chutava a porta para ele sair do computador. Falei, cara, com quem que você está falando? Ele falou assim, cara, eu precisei parar um pouco, me alimentar, dormir, assim, foi um negócio. E aí criou essa imagem do Frankenstein. Ele falou, caramba, que Frankenstein legal. E aí ele começou a pôr a descrição do livro no software, e cada vez que ele apertava Enter, o software dava uma imagem diferente. E aí ele falou, cara, aí eu pirei. Porque aí, olha, tem uma coisa que descreve as costas do Frankenstein, apareceu isso. Aí ele falou, sabe o que é o mais legal? Quando você lê um livro, cada pessoa que lê um livro, ela constrói as imagens na sua cabeça. É isso. Não é legal? Me arrepia, só de lembrar. É isso. E ele falou assim, aí o que foi mais legal, que eu ilustrei um livro, ele falou, deve ter uns 20 tipos de Frankenstein na ilustração. Porque cada pessoa cria o seu. O meu é mais parecido com esse, é mais magrelo. Não, o meu é mais forte. Não, o meu... Ele falou assim, cada vez que eu clicava, eu ia gerando, ia aperfeiçoando, ia mudando uma coisa ou outra e fui compondo o livro. Olha esse Frankenstein que apareceu. É diferente daquele. Então ele falou assim, cara, foi um negócio que potencializou a minha criatividade, que potencializou o meu trabalho, que eu achei fantástico. E o cara é um ilustrador, tá, gente? É o emprego dele que está em risco. Não é o meu, é o dele.
E o cara ia ganhar o concurso. Desculpa, ele ia ganhar o concurso. E aí vem a parte que me tocou, que eu falei, putz, sacanagem. Quando ele preenche, porque aí isso foi antes dele ser desclassificado, tá? Depois ele faz uma live desclassificado deprimido. Fiquei até triste, falei, caramba, até dei um like lá para ele, falei, cara, não deprime, que você mudou um negócio aqui. Ele fala que quando ele vai submeter, está na regra do prêmio, dizendo que para ilustrações é permitido usar tecnologia. Porque você pode usar um Adobe Photoshop, um tablet digital, ou uma IA generativa. Ele usou um software chamado Midjourney, super famoso. Ó, cara, quer uma imagem mais legal que a outra, cara. O livro, cara, é sensacional. Marcel, mas isso me fez lembrar de uma coisa, que é esse momento de intimidade com o chat, que chama chat, né? Uhum. De você... É tão íntimo quanto o seu histórico antigo do Google, né? Que a gente não usa mais. E aí parece que é a minha gaveta de cueca, assim, que eu não mostro para ninguém, né? Que é um negócio que eu só converso com ele, falo besteira para eles e chego em coisas surpreendentes. E aí eu não vou citar clientes aqui, né? Mas eu peguei aqui um desafio e eu comecei a conversar nesse momento de intimidade numa madrugada e comecei a brigar com ele, né? E, assim, e começaram a sair coisas interessantes que eu não havia pensado ainda, de caminhos. E eu levei, a gente ganhou essa concorrência. Então. E ele falou, nossa, mas que ideia legal, né? Você potencializa, gente. Você potencializa o seu poder. É você saber usar como ferramenta, isso, né? Não é simples, não é algo assim. Você vê que ele foi aprimorando. Ele falou, cara, você vai... É claro que eu extrapolei isso um pouco para o meu filho de 10 anos, que falou para a professora assim, a gente pode instalar o ChatGPT? Ela falou, não. Mas você saber usar a ferramenta é muito interessante. Então, e essa aqui é uma ferramenta que você digita um texto e ele te cria uma imagem. E quando ele submeteu a coisa, ele escreveu lá, ilustração, Vicente Pessoa e Midjourney. Ele ainda deu o crédito, ele foi muito legal. E ele foi desclassificado. E os jurados só descobriram porque saiu a notícia na Folha. Faz sentido? Não. Aí você pergunta para o arquiteto, eu falei assim, cara, quantas plantas você imaginou daquele apartamento, daquela casa no lançamento? Eu fiz 4 plantas. Eu falei, em 2 cliques você pode ter 300 mil. Aí você olha, arquiteto, e escolhe a melhor. Aí você fala assim, putz, essa é quase a melhor se não tivesse essa parede. Pronto, você apaga a parede e você tem a melhor. Em quanto tempo você levou para fazer isso? Ah, não, eu não vou fazer. Eu falei, legal. Você faz o seu projeto onde hoje? Em Nanquim, na prancheta? Não, eu uso tecnologia. É a mesma coisa, gente. É a ferramenta. Mas há de se quebrar barreiras, né? Muitas. O pessoal, quem quer lutar contra, vai perder por humano que vai se potencializar dessa tecnologia. Então, um ilustrador que usa IA generativa, ele é melhor que um ilustrador que não usa. Talvez num pico de criação desse painel, esse ilustrador aqui ele conseguiu ser melhor. Mas no dia a dia, muito além da média, a máquina vai criar coisas muito mais rápido e muito mais legal que a gente. Mas se eu souber orientar ela, se eu tiver essa sensibilidade, eu vou conseguir fazer essa criação. E é isso que as pessoas têm que estar atentas. Você pode pedir para o ChatGPT escrever um e-mail para alguém, você lê o e-mail, fala assim, esse aqui não é o Marcel escrevendo esse e-mail. O cara vai ler, ele sabe que não sou eu. Só que aí você começa a ensinar o meu jeito, as minhas palavras... Criar a persona adequada para o seu próprio ChatGPT, exatamente. Só que eu quero agora polemizar. Posso polemizar? Meu Deus, lá, você é jornalista, né? Fui, eu abandonei um pouco. Mas não sai de você polemizar. Não tem jeito, não tem como. Existe uma parte de risco. Existe. E a gente tem uma questão legal, e eu falo do Schwarzenegger, que acabou um pouco, né? Quando a gente fala, meu Deus, inteligência artificial, robôs, e tem muitos robôs vindo por aí. A gente tem medos naturais de que a gente vai ser substituído, que a gente vai ser cada vez mais monitorado, isso é natural. E temos que ter um cuidado de legislação, enfim, queria trabalhar um pouquinho e até entender o que é digno de atenção e o que não é, a essa altura, pelo menos. Legal, não, perfeito. Como toda nova tecnologia, a gente está correndo riscos de várias formas, né? Então, se eu levar aqui para o mundo da IA generativa, a gente pode classificar aqui em 5 pilares de risco. Vamos começar pelo mais fácil. Privacidade de dados e segurança. Gente, no mundo digital, isso é um capítulo finalizado. Não tem. Não tem, é LGPD. Privacidade de dados é a mesma regra da LGPD, é a mesma.
para IA generativa. Já tem uma lei que rege isso. Se não quer seguir, problema é seu, vai ser preso. Mas já tem uma lei. Segurança é a mesma coisa. Qualquer coisa digital que a gente publica, a gente precisa ter segurança. Se eu tenho um site, ele precisa ter segurança. Porque os hackerzinhos que não tem nada para fazer o dia inteiro, ele vai tentar fazer uma graça. Então você tem que se proteger. E aí o pessoal fala assim, puxa, o hacker pode criar uma IA generativa para invadir o negócio? Pode, mas o cara que combate cria uma IA generativa para combater. Então, segurança e privacidade de dados não muda nada do que a gente tem hoje. É seguir a LGPD e se preparar para ataques de cybersecurity que a gente vive todo dia. Não muda nada. Então, apague isso aí. Não se preocupem. Não é que não se preocupem. Se preocupem, mas as ferramentas estão aí, as regras já estão aí para a gente seguir. Propriedade intelectual e direito autoral. Essa daí é uma discussão que ainda está começando. Eu fiz um painel recente com uma professora de direito, acho que ela era do Mackenzie, que foi super legal, e ela mencionou que na lei brasileira a propriedade intelectual tem uma hora do texto da lei que diz que é algo que vem da alma. Aí eu perguntei para ela, a alma seria a minha GPU, professora? Ela quase me jogou do palco. Mais ou menos falou, por aí. Não é. Como que eu mostro algo que foi criado pelo computador que veio da alma? Isso aqui veio da alma do artista. Aquele monte de imagem de IA generativa que eu criei, não. Mas a alma está na lei. Putz, ferrou. Mas quais foram as referências que ele usou, né? Também, então, ao tem longo do tudo tempo. isso. Aí tem um outro lance, que é uma outra discussão, que é... Tá, você está usando dados que você não deveria para ensinar a máquina. Ah, eu estou violando a LGPD? Não. Então, calma. Ah, mas você pegou aqui... Vocês viram a música que tocou no vídeo da NVIDIA de abertura? É uma música gerada por IA. Aquela empresa ela pegou uma base de dados de músicas de Bach, Mozart, que você ensina para o seu filho na aula de música. Eu não posso ensinar a máquina? É domínio público. Posso? Ué, pode. A máquina gerou uma música super legal que eu uso num vídeo há pelo menos, a gente tem esse vídeo com essa música, eu acho que há 6 anos. Quem criou a música? Uma empresa chamada Avia, a música é dela. Quem tocou a música foi aquela banda. Ele tem o direito fonográfico daquilo lá, é deles. Como sempre foi na indústria da música. Durante o Napster foi um pouco diferente, né? Na hora que começou a baixar as coisas, mudou um pouco. Mas você tem o copyright. Como que eu... Então, assim, se eu usar dados que eu não posso usar para fazer coisas que eu vou ganhar dinheiro, é um problema. Tem legislação para isso? Ainda não. Então, sempre olhar, é uma área cinza hoje, tomar muito cuidado, avaliar todas as possibilidades, usar as ferramentas que estão com tudo em dia para não ter dor de cabeça. Viés, erros e limitações. Essa é a mais legal. Que pena que eu não consegui usar a minha maquininha aqui para fazer a demo, que depois eu faço para vocês. Se você deixar o negócio solto, a máquina vai alucinar, gente. Ela vai fazer bobagem. Eu tenho um caso de uma empresa que eu não posso falar, de cosméticos, que na hora que o negócio explodiu, final lá de novembro de 2022, ela falou assim, nós temos que ter isso. Coloca o nosso atendente digital no site para recomendar produtos. Com o chat GPT aberto. Entrou uma moça no site deles, que é uma moça super antenada nos produtos, e estava buscando dicas de shampoo, e que nem você falou, você vai aprofundando a conversa, chegou uma hora que ele recomendou o shampoo da concorrência. Print screen, Instagram, acabou. Acabou. Aí o cara de marketing está dormindo lá, toca o telefone do cara. Aí quem sofre, no final, quem sofre é o cara de IT, né? Que a culpa vai ser do... Não, mas foi o cara de IT que pôs esse negócio no ar. Coitado. Então, limitação, erro, viés, se você usar um dado enviesado, um dado com alguma informação que não está, ele vai dar informação errada. Então, você tem que... Tem formas de arrumar? Tem, mas é risco altíssimo aqui. A do meio é risco altíssimo. Se não fizer bem feito, corre um risco animal. Ética, implicações éticas, essa aqui não tem nem que discutir. Se você criar um assistente virtual e ele der uma mensagem racista, é a sua empresa que vai ser processado, são as pessoas responsáveis pela empresa que serão presas, porque elas cometeram um crime.
Ah, mas é um erro da máquina. Não interessa. Não interessa. Então, tem que... Aqui não, se ficar uma dúvida, não faça. Gente, não precisa. Se você vai correr um risco desse, se demite, porque você não está pronto para trabalhar, cara. A gente não pode, como pessoa, a gente não pode correr esse risco de ofender alguém, de fazer alguma coisa que a gente, pelo amor de Deus, o que a gente aplica para a sociedade, a gente aplica para a máquina na risca. E o último, usar para fazer maldade. Deepfake. Hoje, com acho que 8 segundos da sua voz, o cara consegue reproduzir a sua voz. A sua mãe não vai conseguir saber a diferença da voz da máquina para a sua. Ele só precisa de 8 segundos da sua voz. Aí eu pensei, como que o cara vai? Eu olhei, eu devo ter de palestra no YouTube, acho que mais de 3.000 horas. Eu falei, nossa senhora, já foi. Ah, mas o cara vai usar para fazer coisa errada? Vai. Mas ele tem que ser punido, ele tem que achar um jeito de pegar esse cara. Ah, mas eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vai ter o happy hour aqui daqui a pouquinho, eu tenho um copo de vidro, eu vou bater no copo e vou ferir meu amiguinho. A culpa é do copo? Não. A culpa é do Marcel, que encheu a cara, ficou nervoso, quebrou o copo e feriu o Luba lá, que falou que não ia comprar as coisas da NVIDIA. A culpa é do copo? Não, a culpa é minha. Então, quem está fazendo coisa errada tem que ser penalizado pelo que está fazendo. Tem muita legislação para isso? Ainda está esquisito. Tem ferramentas para se identificar quem está fazendo coisa errada. A gente tem que ir atrás dessa turma e mandar parar de fazer coisa errada. Eu tenho uma startup que faz parte daquele nosso programa, que ele começou o projeto dele fazendo um algoritmo de inteligência artificial que ajudava a autenticação por voz. Então, quando você abrisse seu banco, devia se digitar a senha, você fala, oi, é o Marcel. Não. Ele quer... Então, não. Aí vem esse negócio. Aí ele mudou o escopo da startup, que hoje o principal foco da startup dele é validar se aquela voz é feita por um humano ou por uma máquina. Um caminho. Ele está ganhando dinheiro. Bom negócio. Ele mudou. Pivotar Pivotou é importante. rapidamente, porque ele falou, cara, tem um danadinho que está pegando voz e criando que vai acabar com o meu produto. Pô, e se eu criar um outro produto que vai me proteger contra esse cara? Muito bom. Então, ferramentas tem por aí, dá para seguir. E aí vem a grande decisão do mundo corporativo. Tá bom, como que eu devo fazer isso? Hoje, gente, tem 3 opções. Não tem como fugir disso. Ou vocês vão usar uma ferramenta genérica, que é o ChatGPT, Google Bard, que agora mudou de nome, é Gemini, ferramenta da Amazon, ferramenta da Meta. Isso aí, a gente vai ter uma enxurrada de ferramentas de IA generativa, de baixo custo, sem controle nenhum. Se você não tem risco do que você está fazendo, você usa sem parcimônia, pode usar. Agora, se eu vou entrar no ChatGPT genérico e vou colocar uma informação que ninguém deveria saber, não faça. A hora que você coloca no ChatGPT, o ChatGPT já sabe. Você não tem controle. Se você pega o ChatGPT e põe ele para fazer o seu atendente virtual para falar do shampoo, e você não avisar ele que não pode falar da concorrência, ele vai falar da concorrência. Qual que é melhor? Putz, não sei. Tem gente, eu tenho um varejista, um caso super legal. Ele tinha um menino lá que fazia a descrição dos produtos que punha no site. Ele começou a usar o ChatGPT para fazer a descrição do produto. Ele tinha um assortment lá, acho que de 300 produtos, tiveram 20 produtos que nunca tinham sido vendidos, e quando ele usou a descrição do ChatGPT, esse produto começou a ser vendido. Está impactando algum problema do negócio dele? Não. Vale a pena usar o ChatGPT? Vale, está fazendo a descrição de um produto. Todo mundo sabe, aquele é um todinho, aquele é uma bolsa. Não tem problema nenhum. Então, uso genérico. Tem empresa que está começando a fazer uma customização leve. Então, tem a turma da Astra aqui, vamos ensinar o nosso propagandista a ter um assistente virtual Astra. Vamos ensinar, a gente pega um modelo base, genérico, free, gratuito, Llama 2, GPT, blá, blá, pega os dados da Astra, estudo sobre controle, e eu ensino o meu propagandista, eu ensino o meu assistente virtual propagandista somente sobre os produtos da Astra. Ele vira um especialista de Astra. Dentro de casa, com os seus dados, não manda para ninguém. Dentro de casa, gente, pelo amor de Deus. Você vai levar algumas semanas, talvez, para fazer isso e colocar em produção com um risco praticamente zero.
Ô, Marcel, eu vou puxar a gente um pouquinho. Vamos, estamos atrasados. Não é atrasado, não. porque é muito rico o conteúdo. Então, estamos aqui numa vamos conversa. avançar, que está muito para Dá trás. uma avançadinha. Então, vamos rápido. Ou tem empresa que está fazendo do zero. Pelo menos 10 milhões de dólares de investimento e vai levar alguns 6 meses. Se alguém tiver 10 milhões aqui e quiser fazer um do zero, me liga no final que a gente faz. Eu ajudo a fazer todo o processo de customização, proteger, tirar dado ruim, usar os dados do cliente, e eu entrego isso de forma aberta para qualquer um fazer. Isso que é a parte legal. Bom, é um momento que eu queria abrir para vocês fazerem perguntas. A gente está um pouquinho apertado de tempo. Podemos também fazer tudo no final. Alguém gostaria de perguntar agora ou esperamos o final e falamos? Se alguém quiser perguntar agora, porque tem algo a ver com agora, a gente pode fazer. Não? Não? Tranquilo? Não? Então, O pessoal está... Eu quero só avisar, né, que depois nós vamos ter um sorteio para os convidados. que Vai ter um bom. presente Palestrante aqui. participa? Não. Não. Eu não sei, confesso. Estou brincando. Que é eu e você é palestrante. Você é da casa, você não pode. Mas vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Agora... Não, agora nada. Agora eu jogo para o Luba. Luba, é com você. Eu fico pensando, né, Marcel? E aí, eu que trabalho aqui na indústria farmacêutica, como é que eu faço para contratar a NVIDIA? O que eu tenho que fazer? Show. Como é que eu chamo? Posso mandar um e-mail para você Pode. pedindo... Aí Se eu não tiver 10 milhões, mas quiser contratar... não tenho tanto qualquer dinheiro 200 assim, reais, é um qualquer 200 projeto reais. mais modesto. Isso é uma coisa legal. Eu tive uma ideia, um Isso. insight. Uma coisa super Uma legal. iluminação. Isso. Você falou com o ChatGPT essa noite, ele te deu uma ideia e você Isso. quer colocar para funcionar. Uma coisa legal, eu não faço nada, absolutamente nada de forma direta. Eu não emito nota fiscal no Brasil. Olha que beleza, não tem meta. Tá live, tá aberto, Olha que senão meu bênção. chefe escuta. Tá. Tem meta. Então, se eu não emito nota fiscal, eu não vendo nada. Não é engraçado isso? Eu sou uma empresa de 2,2 trilhões de dólares e eu não vendo nada. É muito doido isso. Então, eu dependo de um ecossistema de parceiros e empresas para fazer isso acontecer. E o ecossistema passa por vocês, por um fornecedor de nuvem, por um integrador, por um desenvolvedor. E eu fico movimentando esse ecossistema para fazer essas coisas acontecerem. Como eu faço isso com muita gente no mundo todo, eu sei os atalhos. Então, às vezes eu sei o caminho e falo assim, gente, não vai por aqui, porque isso não vai dar certo. Mas como você sabe? Porque tem um cara na Nova Zelândia que tentou fazer a mesma coisa e perdeu dinheiro. Então, como eu conheço esses atalhos, eu vou capacitando esse ecossistema e vou trazendo esses parceiros para usar as minhas ferramentas para fazer esse tipo de coisa. Então, ninguém nessa audiência aqui vai comprar algo da NVIDIA, jamais. Garanto. Mas eu vou ser o seu consultor. Eu não gosto de falar consultor porque consultor cobra, né? E eu não cobro para fazer isso. Meus parceiros cobram. Para criar esse projeto, para usar as ferramentas para resolver o problema. É assim que a gente atua. Legal. Tá? Posso pular o tópico para acelerar? Bora lá. Se esse evento fosse exatamente há 2 anos atrás, o tema seria metaverso. Certeza absoluta. Só se falava no metaverso. É o hype. Era o hype daquele. O hype de hoje é a generativa, era o metaverso de 2 anos atrás. Para a NVIDIA as coisas são um pouco mais simples, mas quando começou aquele negócio, a gente sabia que não era o momento. Eu não estou falando que não vai dar certo, pode até ser, mas não era o momento. Porque qual que era o propósito daquilo? Comprar um tênis de $2.000 com NFT, pagar um Bitcoin, fazer uma agência bancária no metaverso, para quê? Eu tenho que estar lá, temos que estar lá, o mundo pôr o óculos. Mas ninguém tem óculos. Não, vamos fazer com o celular. Não, a experiência é horrível. A tecnologia acabou. E eu e a NVIDIA trabalhando pra caramba, vendendo o metaverso industrial. Aí tem propósito. E se tem propósito, tem dinheiro. Esse negócio de simular mundos digitais está voando na indústria. O negócio está voando. Eu tenho uma fábrica, eu não, né? O meu parceiro, o BMW, tem uma fábrica na Hungria que vai ser inaugurada em 2025, final do ano que vem. E ela já está produzindo carros no mundo virtual. Eles estão planejando cada detalhe da produção do veículo no mundo digital.
antes da fábrica física operar. Ele já sabe o lugar de cada robozinho. Ele já sabe a ergonomia de cada funcionário que vai tirar a peça de cada carro e colocar na linha de montagem. No mundo digital. Está economizando, a planta é bilionária, ele está economizando na casa de uns 100, 200 milhões de dólares. Num projeto de 10. Nossa, 10 milhões de dólares é caro pra caramba. É caro pra caramba. Para um digital twin é uma grana. Mas ele economiza 100, 200? Fala para o cara de finanças. O cara falou, não fez ainda como? É a minha tecnologia Omniverse. E o que é legal é que eu trabalho com qualquer ferramenta, porque a gente usa um formato aberto, que todo mundo pode usar, que é o USD, que foi inventado pela Pixar. Eu não vou entrar no detalhe, mas o que é mais legal? Eu trouxe esse mundo 3D, onde eu acho que a NVIDIA tem uma certa experiência, principalmente da área de games. Eu trouxe esse negócio, eu juntei ele com inteligência artificial, eu juntei ele com física, juntei ele com materiais, e hoje eu consigo simular qualquer coisa de qualquer cenário, de qualquer situação. Então você tem uma fábrica que não existe ainda, que já dá problema. Dá problema? Não, não dá, porque quando dá problema ele já resolve no mundo digital. Exato. Antes de dar problema. Antes de dar problema, você consegue ter uma predição do que vai acontecer. Agora imagina se eu girar esse mundo desse mundos digitais com o Omniverse da NVIDIA e IA generativa. Vamos combinar essas duas coisas? Olha que coisa maluca. Alguém já ouviu falar da BYD? Sim. A BYD, cliente da NVIDIA, trabalhamos junto lá no desenvolvimento de... daquele cliente meu. Ele usa workstations da NVIDIA igual a que a turma do Digital Solvers usa, que tem uma placa da NVIDIA lá dentro da workstation para o cara fazer o desenho do carro. Para ele fazer a engenharia do cara. É um PC, uma workstation. Eu vendo esse troço desde 1996. A indústria automobilística já usa isso, e todos os carros, desde 1998, né, 98, a gente estava nascido, já era digital, já era feito num computador o carro. O projeto do carro já era feito num computador. Pô, legal. 2023... a BYD falou, cara, eu vou lançar um carro. E chegou para a NVIDIA e falou assim, cara, você falou esse negócio do Omniverse, como que eu poderia usar esse novo lançamento desse carro para fazer algo legal, digital? Deixa eu trazer a WPP, uma agência de publicidade, comunicação, e eu entreguei um software na mão deles chamado Edify 360, que custa exatamente R$0. E falei assim, imagina se você entregar para a agência, num SharePoint digital 3D, todos os seus dados da engenharia, todos os desenhos da engenharia, e ela desenhar e construir o carro para você. Ela não precisa de um animador, o engenheiro já fez isso, que é esse desenho do meio ali, ó. O carrinho, quem gerou essas imagens, essa animação, essa é a bateria do carro, aí está colocando aí os componentes do motor elétrico, a direção, o chassi, porta, para-choque, pum, tem um carro, que legal essa animação. Tudo com dados da engenharia. A WPP não precisou fazer nada para fazer, só fazer a animação. Aí a WPP teve uma ideia genial. Falou assim, cara, e se eu pegar esse desenho e pedir para ele colocar aquele carro ali no quadro pequenininho para andar numa estrada com neve? IA generativo. Usou lá com o Edify 360 da NVIDIA e eles fizeram o anúncio de lançamento do carro andando numa estrada sem nunca ter visto o carro. Tchau, pessoal do audiovisual. Tudo de sem bom para vocês. contratar câmera. Sem contratar uma equipe de produção. Foi bom enquanto durou. Comprem ações, eu acho. Vai joia. mudar, gente. A forma de fazer vai mudar. Tem coisas que vai precisar, o cara está lá, mas tem coisa. Ele faz o anúncio, que é o quadro de cima, que você muda a paisagem, muda a cor do carro, para colocar no site, para o cara vender o carro. O cara escolhe a corzinha, põe o carro na paisagem que ele quer, e fala, esse carro, ele sai de lá, vai na loja e compra o carro. Custo para fazer isso baixíssimo. Juntei com a minha ferramenta, o cara falou, constrói para mim tudo que tem dentro de um armazém. Pum. Muda a iluminação, que está muito escuro. Pum. O chão está muito branco, o armazém, o chão não é assim. Tá bom. Coloca meu armazém no meio do deserto num dia ensolarado. Pum. Sem saber uma linha de programação 3D. Mas quem jogou SimCity sabe fazer isso. Sabe. Não é? Não é o mesmo conceito? Sensacional, mesmo conceito. É o mesmo conceito, agora com uma tecnologia que tem um propósito. É sensacional. Isso é você misturar IA generativa com o mundo 3D. Eu tenho empresa... Tem mais um videozinho aqui. Foi.
simulando toda a parte logística. Será que as farmacêuticas têm logística para distribuir os remédios, fazer aquela fabriquinha, aquele monte de remédio andando? Qual é o melhor layout da minha fábrica? Eu ponho na máquina lá e peço para ela sugerir para mim dezenas de layouts. Isaac Sim in the cloud lets us tap into the accelerated performance of NVIDIA OVX to generate thousands De produtos, direita, esquerda, porta, em cima, embaixo, para eu pegar e entregar mais rápido. Quais são as melhores rotas dentro do meu armazém? Os caras de logística, de varejo, ficam malucos quando vê isso. E a Generativo trabalhando com rotas e robôs para armazém. Eu fiz um caso, esse é emblemático, com o pessoal da Amazon. E esse é legal, porque olha a quantidade de automação e robô que eles têm lá andando. É bizarro. Sabe o que eles fazem com esses robozinhos verdes? Ele sabe qual é o próximo feriado que vai ter, que é o Dia dos Namorados. E ele tem um histórico de recomendação de produtos que vão ser vendidos online. E ele manda os robozinhos trazer esses produtos para a frente do armazém. Aí, na hora que você compra, o seu produto chega na sua casa em menos de 2 horas. Só porque ele colocou os produtos mais próximos da entrada do armazém. Ele ganha de 2 a 3 minutos por pacote. Aí o cara entrega milhões de pacotes. Olha quanta eficiência o cara tem. Automatizando um processo, ensinando um robozinho a andar na fábrica. Ele ensina no ambiente digital, ele aprende a ser pilotado no ambiente digital e depois ele põe para andar no ambiente real de primeira. O robozinho anda de primeira, porque ele aprende. Olha quantos cenários são possíveis e imagináveis para serem criados dentro do armazém da Amazon para o robozinho aprender a andar. Você vê que o cara fica do lado assim, ele está olhando só assim, né? Só para ver se está tudo bem. Olha, isso aí é digital, gente. Você não sabe. Você não sabe a diferença do físico do coisa. A gente estava na NVIDIA semana retrasada, no headquarters, e a enceradeira que limpa o chão é autônoma. Eu tenho um robozinho desse Eu mesmo criança, mas industrial. Brincando. Chamo de Alfred. Isso, é a versão inteligente dele. E a gente estava lá, numa rodinha de amigos e clientes, e eu vendo a bendita enceradeira vindo na minha direção. Vou morrer. Suando frio. Porque eu estava com meus clientes, né? Pois é, deve ser vendendo esse sonho, vendendo esse sonho para os caras. Lá vem a enceradeira. Lá vem vendo a enceradeira, aí um cliente meu olhou e falou assim, não, eu estou vendo. Ela vai desviar, e o suorzinho escorrendo aqui. Ela vai desviar. Ela veio, ela parou, tomou alguma decisão e desviou o caminho e fez a volta. Quando ela passou por mim, eu olhei na ela e tinha uma telinha. Na telinha marcou um X vermelho do local que ela não limpou. Marcelo. Não é igual ao seu robozinho. Não é igual ao meu robozinho. Ele enrosca no fio. Não, tá. Então ela sabe que aquele perímetro ali, ela estipulou um tamanho de área, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, não foi limpo. Então, quando ela acabar a tarefa, ela vai ter um mapinha vermelhinho dizendo quais foram as áreas que eu não limpei. Ela vai voltar lá e vai limpar. Não precisa ninguém fazer isso, ela faz isso sozinha. Meu Deus. Como é que eu agilizo nós com esse nível de informação? É complicado. Não é fácil. Oi. Eu tenho. Vamos. Eu tenho. Vou passar aqui. Se eu me tornar uma pessoa muito chata em 30 segundos, a culpa não é minha. Eu acho que esse é o último, né? Não sei quantos slides faltam. Acho que faltam 2 slides. Tá bom. Então, vou fazer esse aqui, para acabar. Atendente virtual de quiosque. Eu coloco lá um atendentezinho, chegam 2 pessoas para comprar um hambúrguer, eu identifico quem é a pessoa, a máquina começa a interagir com o totem, esse avatar é animado em tempo real, ele identifica que é a moça que está falando, ela começa a fazer o pedido dela, ela vai fazer recomendação, depois o moço começa a falar e ele quer mudar o pedido, tem todo um processo que vai acontecer de vendas, e o bonequinho no final fala assim, pronto, você vai lá no caixa, agora paga aqui, agora ele está falando, ele identifica, e eu automatizo todo esse processo. Olha a quantidade de tecnologia que a gente precisa para fazer isso acontecer. Eu tenho que ter uma câmera que identifica o rosto da pessoa e marca todo lá o que é boca, olhar. Por que eu faço isso? Porque eu vou identificar aquele rosto a uma voz, para saber quem é quem falando. Eu vou pegar aquele áudio, eu vou ter que tirar o ruído externo, eu vou ter que tratar esse áudio para que a máquina entenda.
Eu pego esse áudio, transformo ele em texto. Em texto eu jogo no recomendador, ali embaixo, Recommender Engine, e peço para o meu robozinho ser animado em tempo real, mexer na boca, em sincronismo, para falar o que a pessoa deveria comer ou não. E ele ainda faz isso sorrindo, o que é ótimo. Em tempo real. Alguém já foi em alguma rede de hambúrguer recentemente e entrou num totem virtual e você tocou a tela? Sim. Sim. Você vai falar com ela em breve. Ô Jesus, vem comigo, vai, porque eu quero chegar na parte que todos eles estão se coçando para saber. Porque eu já avisei para vocês anteriormente, não quem está assistindo fora daqui, de que eu sou uma cirurgiã frustrada, que eu gosto muito da área da saúde. Então você começa a ver nas redes que, de repente, a medicina hoje, através da inteligência artificial, consegue fazer diagnósticos absurdamente precisos. E uma parte muito interessante também, que começa a facilitar e agilizar a descoberta de novos medicamentos. Palmas para esse movimento. Isso é muito bom. Então, conta pra gente, rapidamente, dentro do possível. Vou acelerar. Esse aqui depois a gente mostra. Esse aqui é um caso legal, quem quiser ver, é um assistente com IA generativo, que é uma startup chamada Hipocrática, que ela tem lá todo o histórico dos remédios, e a pessoa que está fazendo um tratamento, se ela tem alguma dúvida, ela não lê a bula. Ela pergunta para o avatar, e o avatar fala para ela se tem... Foi aquele primeiro vídeo que eu mostrei, Sim. se aquele remédio tem um efeito colateral com o que ela está tomando. Tá? Super tranquilo, isso é facinho de fazer. Isso aqui eu posso pular. Como que eu aplico IA generativa no mundo biopharma? Olha que legal. Você imagina um cenário onde eu tenho informações para descobrir medicamentos, eu posso treinar esses modelos de linguagem com um monte de informação e começar a pedir para ele me sugerir as coisas. Que eu posso colocar dados, inputs de análise clínicas, que eu acho que acontece bastante aqui no Brasil, e pedir para esse assistente virtual me tirar os insights disso de forma praticamente automática. Isso já está fácil, gente. Está acontecendo. A indústria, vocês, obviamente, aqui no Brasil, a gente tem dois cenários. Tem um cenário de P&D das indústrias farmacêuticas que não estão no Brasil, mas eu garanto para você que boa parte delas já está usando isso lá fora. E eu tenho uma galera aí de biotech que pode usar isso, por quê? Lembra que eu falei no começo que para usar um supercomputador, para você criar uma inteligência artificial que custava milhares e milhares de dólares, você faz isso por $2 e alguma coisa por hora? Tem um monte de biotech fazendo isso. Eles têm alguns dados, eles têm pessoas muito capacitadas e eles têm acesso a um supercomputador de $3 para fazer esse tipo de brincadeira. Então, o que a NVIDIA está fazendo? Eu estou criando modelos pré-treinados da área de biopharma e disponibilizando eles no meu site de forma gratuita para quem quiser desenvolver e fazer pesquisa, acelerar o processo dele. Então, todos esses modelinhos que estão aí, eles são modelos públicos que não são criados pela NVIDIA, mas eu junto eles num lugar só. Porque a NVIDIA ela tem uma coisa interessante, que eu gosto de trabalhar com todo mundo. Eu não dou exclusividade de nada, porque eu faço para ninguém. Até brinco lá que eu sou bem facinho. Se piscar o olho, eu abraço e vou até o fim. Então, eu não quero tirar ninguém ou excluir alguém. Então, o cara, quem faz, às vezes, um modelo, não quer que o outro... Eu não vou desenvolver o modelo do outro. Não tem problema, eu junto vocês dentro da minha casinha aqui, eu ajudo. Então, eu amplio a capacidade de uso dessas tecnologias de uma forma muito grande. Então, às vezes, você pode pegar alguns modelos desse, juntar para você sair com alguma sugestão de molécula, alguma sugestão de proteína, através de um DNA. Lembra aquele mostrinho, primeiro slide, e a generativa, entra informação de um lado, sai do outro? É o mesmo conceito para bio. Eu estou ensinando esses algoritmos coisas específicas do mundo de bio. Você vai entrar um DNA, você vai entrar uma molécula, ele vai te sugerir uma droga. E aí eu estou colocando microserviços com os meus parceiros. Aqui tem um exemplo de alguns, a Amgen já tem usando, a Deloitte fez um caso super legal, a Universidade da Flórida. Você vê que é um mercado muito diverso. Eles começam a usar esse tipo de coisa para a máquina gerar, para a máquina dar uma sugestão, que talvez a gente ficaria anos fazendo essa pesquisa. Então, para o pesquisador tomar uma decisão e falar, puxa, essa molécula me parece melhor que essa, antes ele ia ter uma opção por vez. Ele ia ficar lá matutando horas e horas, meses, semanas, e teste e reteste. Teste não funciona, teste não funciona. A máquina já vai dar isso para ele, praticamente desenhado,
E, em breve, até o teste a gente vai fazer em ambientes digitais, em ambientes simulados. Esse ecossistema, se eu pegar ele há 1 ano e meio atrás, ele deveria ter 3 empresas. Olha a quantidade de empresa que já está nesse ecossistema, gente. Se a gente voltar e fizer esse mesmo evento o ano passado, eu tenho certeza que vai triplicar a quantidade de empresas que estão usando isso. Por quê? Porque os resultados que essas empresas estão tendo agora estão chegando no mercado nesse momento. Encerramento. Olha só. Mas, Luba, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar de um caso, um depoimento aqui. Eu recebi um parceiro do Marcel aqui, que tem um co-pilot para médico. Então, ele analisa todas as palavras que o paciente está falando durante uma visita, durante uma consulta. E ele vai sugerindo para o médico qual tipo de diagnóstico que pode acontecer ali. Cyrano de Bergerac. Exato. Esse caso é sensacional, porque isso é uma coisa que a gente fala com a área de saúde, e aí uma das pesquisas que a gente vê do atendimento médico, tanto médico como enfermagem, é que o atendimento tem que ser mais humano. Hoje, numa consulta médica de qualquer hospital, se você for no pronto-socorro, o médico que te atender, ele fica, em média, 60% do tempo olhando para o computador. 40% do tempo interagindo com o paciente. Eu vou dar uma ideia. Imagine um cenário, imagina, hein, gente, não é ficção científica, que eu tenha uma IA que consiga saber quem está falando, se é o médico ou o paciente. Identifica a voz. Transcreve o que a voz fala para texto. E aí essa IA faz uma mágica que eu, quando vou ao médico e eu estou com algum problema, eu falo assim, eu estou com dor de barriga. Imagina se eu falo isso, a IA entende, ela fala, e Marcel falou dor de barriga, mas o médico não fala dor de barriga. O médico fala dor abdominal. Então eu transporto dor de barriga para dor abdominal. Aí eu falo que eu não dormi bem. A máquina fala, não dormiu bem, distúrbio do sono. Ele transforma a minha linguagem natural em termos médicos. E a partir dessas pistas que eu vou dando, por uma análise matemática, história, algoritmo, ele sugere embaixo, fala assim, olha, pelo que esse paciente está falando, 77% que é uma virose. Toda virose, né? Até a IA já faz isso. 77% que é dengue. 80% que é Covid. E aí, enquanto o médico está falando, coletando fazendo anamnese, adoro falar essa palavra, anamnese, eu aprendi, é uma coisa, assim, agora depoimento, eu sei que a gente está atrasado, mas isso é legal. Depoimento real. Meu pai era médico, minha mãe era enfermeira, minha irmã é dentista e eu sou engenheiro. Minha filha está estudando medicina. E eu não sabia o que era anamnese, porque quando começava essa conversa de médico num jantar, eu saía da mesa. Fez bem, fez bem. Que meu pai, ele trabalhava no hospital, ele era clínico, fazia pronto-socorro, e assim, final do mês em pronto-socorro na Zona Leste, gente, vocês sabem o que acontece. Então, era pesado o jantar, as coisas que ele fazia, a minha irmã se deliciando, minha mãe perguntando as coisas, e o engenheiro lá, falou assim, eu vou morrer de ficar nessa mesa. Então, eu perdi esse conteúdo bastante, agora minha filha está estudando medicina, e esse assunto voltou à tona no meu jantar, né? Então, ela, né, falando da anamnese, eu falei, imagina você, filha, fazendo anamnese, olho no olho do seu paciente, sem se preocupar em digitar, sem se preocupar em capturar alguma coisa. Quando você perguntou, ele mexeu alguma coisa, ou ele falou, e você foi mais humano, ele sentiu, pai, isso não funciona. Eu falei, Malu, estou te falando, filha, vai dar certo. Não sei o quê. Aí eu liguei para esse parceiro meu, o Rafael. O Rafa, tá com o site do negócio está funcionando? Tá. Malu, senta aqui. O que você estudou hoje? Diabetes. Falei, tá bom. Finge que eu estou com diabetes, começa a fazer pergunta. O que você está sentindo? Eu comecei a conversar com ela. 3 minutos de conversa, eu virei o computador e deu lá 86% diabetes, modelo tal. Ela levantou brava da mesa e foi para o quarto. Imagina o que ela estudou para passar em medicina para um computador fazer isso em 30 segundos. Ah, pelo amor de Deus. É uma sugestão. É. Imagina um enfermeiro que está fazendo a triagem, enquanto ele está pondo o oxímetro, tirando a sua temperatura, fazendo as perguntas. A hora que ela acaba de fazer essa triagem, ela tem os dados do termômetro, do que ela preenche lá, ela olha para a máquina e fala assim, eu vou te mandar para o gastro, eu vou te mandar para o clínico, eu vou te mandar para o... Opa, eu tenho uma emergência. Eu achei muito interessante, ele citou um caso de uma clínica de oncologia, né, que ele foi chamado para fazer isso, ele colocou essa ferramenta em 3 médicos sêniors,
e passou essa mesma ferramenta para 3 júniores. E os júniores a passaram até a experiência do sênior, porque a máquina foi ensinada pelo sênior. A gente vai potencializar a galera. Então, você potencializa todo mundo, ninguém vai ser substituído. Vai acho que não é essa a diminuir o ideia. erro, vai trazer agilidade, vai trazer o lado mais humano. No final, a decisão é do médico. A gente não quer substituir. No próprio diagnóstico, gente, quem faz laudo é o médico. E vai continuar sendo. Só que eu tenho uma inteligência artificial que, quando a pessoa faz uma ultrassonografia ou uma tomografia, a clínica faz 100 exames no dia. E aí vai passar para o laudista. A inteligência artificial classifica as 4 exames que ele achou alguma coisa. Ela já viu uma coisa esquisita. Os outros 96 exames, a IA não viu nada. Mas esses 4 ela viu. Quando o médico chega para fazer o laudo, adivinha quais exames estão na frente dele fazer? Esses 4. Pode salvar a vida de uma pessoa porque ele fez primeiro. Os outros 96 ele vai fazer durante o dia e vai ver que não tinha nada. Talvez em um ele percebeu alguma coisa que a máquina não. Acho difícil, mas pode acontecer. Marcel, falei para vocês de fazermos perguntas e recebi perguntas que entendo que vocês enviaram aqui. Então, pergunta número 1. O Photoshop não é a mesma coisa da IA generativa. A IA não cria nada do zero, mas utiliza como base para os prompts, materiais e criações de outros profissionais. Como fica a questão dos direitos autorais? Ótima pergunta. Alguém já viu aquele site Get Images? Sim. Você tira uma foto e, se você é o fotógrafo, você sobe e você tem a propriedade intelectual daquilo. A Get Images está usando IA generativa agora para gerar imagens. Ela pode fazer um filme dessa sala e, a partir desse filme, falar assim, crie para mim essa sala 1000 vezes. Então, essas ferramentas do Photoshop, se você tiver o seu dado, as suas imagens, a propriedade intelectual vai ser sua. Ela vai te dar, em breve, essa possibilidade de você carregar os seus conteúdos e ele vai aprender esse conteúdo para você fazer o que você quer criar. Algumas técnicas, não vou dizer técnica, algumas... não é técnica, como que seria a palavra? Algumas tarefas que você faz, por exemplo, no Photoshop, eu quero remover essa pessoa, eu quero mudar o fundo. A IA generativa já faz isso sozinho. Você não vai precisar ficar fazendo horas fazendo o negócio. Você seleciona isso aqui e fala assim, olha, eu tenho uma foto que só tem uma pessoa aqui, eu quero fazer essa foto 16:9. Aí a IA generativa olha, putz, ela está numa fazenda, ela cria uma fazenda com a mesma vegetação do lado em 2 segundos. Não tem assim, tem que tomar cuidado da onde está saindo o dado. Essas grandes corporações, essas coisas que estão acontecendo, vocês vão oferecer isso como um serviço, ou ele vai dar a opção de você usar o seu dado para ensinar, ou ela vai trazer um dado genérico do domínio público que até mesmo ela criou. Eles vão fazer isso, tá, gente? Não tem como fugir. E eu tenho certeza que essa é uma questão que ainda gera muita discussão, porque tem muitas margens aí, mas eu preciso ir para a segunda pergunta, que é como a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico da população brasileira que tem tantas condições subdiagnosticadas e, consequentemente, subtratadas? A gente tem uma coisinha aqui no Brasil que nenhum país do mundo tem, chamado SUS. A gente fez um caso de Covid aqui no Brasil com o DASA, na época da pandemia, que na corrida para você melhorar o diagnóstico, né, melhorar aí a parte de exames, o pessoal falou assim, puxa, gente, qual que é a forma que a gente está mais usando de exame para olhar o pulmão da pessoa? É um raio-x, simples e básico. Então, vamos ensinar o raio-x a identificar a Covid? Vamos. O DASA tinha não sei quantos mil raio-x por dia. Só que ele tinha da população brasileira. Eu tinha um instituto de pesquisa nos Estados Unidos que tinha até menos raio-x que o DASA, mas da população dele. Eu tinha uma empresa chinesa que tinha uma quantidade muito maior de raio-x. Aí algum gênio falou assim, caramba, vamos pegar todos esses raios-x, colocar num lugar e treinar esse supermodelo. É LGPD. Eu não posso tirar o dado de dentro do DASA. Crime. O dado é dele, o dado é meu. Ele pode até anonimizar o meu dado. Alguém recentemente fez algum exame e deu um opt-in, falando que pode usar os meus exames para pesquisa? Não. Deveria.
Se você fizer isso, ele vai anonimizar o seu dado e vai usar para te ajudar em breve. A maioria do pessoal está fazendo. Ou às vezes você clicou os termos de condição, você nem leu, mas está tudo bem. O pessoal faz isso. Então, eu não posso compartilhar dado. Não dá. E não vamos usar, não tem como fazer. Aí um outro cara um pouquinho mais esperto falou assim, gente, tem uma tecnologia chamada Federated Learning, que eu crio um modelo de inteligência artificial que é bom de detectar Covid em raio-x, ele acerta de cada 1000 raio-x, ele acerta 2. O modelo é horroroso, porque eu tenho pouquíssimas imagens de raio-x. Se eu pegar esse modelo de IA e distribuir para todas essas instituições, e cada um fizer o treino desse modelo, ensinar esse modelo a descobrir dentro da imagem a Covid. Pô, isso seria legal. Peguei essa informação, aí, né, já dei spoiler. Aí, pegando essa informação, de vez em você me devolver os seus exames, você devolve o algoritmo para mim. E aí eu pego o algoritmo de cada um, junto num super algoritmo, faço um teste naquelas 1000 imagens que eu tinha, e eu via que de 1000 ele acertava 2, agora de 1000 ele acerta 80. Eu pego isso e distribuo de novo para todo mundo. Porque agora o algoritmo chinês está dentro do algoritmo do DASA, que está dentro do algoritmo americano, e ninguém sabe da imagem de ninguém. Aí eu retreino, faço esse processo com eles por vários dias, e de repente eu tenho um algoritmo que de 1000 imagens identifica 999. Colaboração global. Mas aí, não queria fazer, porque eu não falo com aquele hospital, aquele é meu concorrente, a briga estava doida, a NVIDIA levantou a mão e falou, eu faço. Então eu recebia as informações de todo mundo, retreinava o algoritmo, distribuía para todo mundo. Recebia, cara, a gente virou um paper e saiu na Nature. Colaboração. Então, dá para fazer um monte de coisa, dá. Quando a gente entra no mundo de AI e no mundo da saúde, a gente tem o SUS, eu crio um problema, que é uma discussão que está acontecendo todos os dias, gente. Isso acontece com a gente, é o assunto da moda, no mundo de AI para a NVIDIA, que é o que a gente chama de soberania de AI. Eu tenho todos esses dados da população brasileira, eu tenho todos esses dados médicos, eu tenho os dados, que eu falei no começo, é o nosso diamante. Puxa vida, eu sou o governo brasileiro, eu vou pegar esses dados e vou entregar na mão de uma empresa fora do Brasil todos os meus dados, para ela criar alguma coisa super legal, para ajudar a minha população, e ainda eu vou pagar por isso. Você tem uma opção. Você pode, que a gente chama de você ter a sua soberania de AI. Quando a gente fala da soberania de AI, aí a gente tem umas conversas com o pessoal, fala assim, então eu vou fazer um chip para concorrer com a NVIDIA. Eu falei, não é isso. Você vai continuar usando os meus chips, gente, não dá para... Custa muito caro para concorrer comigo ou concorrer na indústria de silício. É mais caro que a indústria farmacêutica para concorrer, é mais difícil. Custa muito dinheiro, não adianta, não vai. Mas eu vou te dar um poder computacional que você vai trabalhar dentro do seu país, sem tirar o seu dado do seu país, para criar modelos de IA para resolver os seus problemas. E vou além, você vai criar uma tecnologia, porque você tem um tipo de dado que nenhum país do planeta tem. Você pode sair na vanguarda disso, porque você tem uma diversidade populacional, uma diversidade de dados tão grande, que você pode dar um salto e o Brasil ser um exportador de alguma coisa na área de saúde muito em breve. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Esses encontros vão acontecer a cada 6 meses. Então, a gente vai poder retomar essa conversa logo mais, porque, Luba, a gente precisa encerrar. Fechar. Infelizmente. Né? Vou acabar. Eu tenho uma fome generativa. Vamos. Fome generativa. Sem aterrorizar ninguém. Eu tenho uma fome generativa enorme. Olha a quantidade de modelos que apareceram nos últimos 3 meses de IA generativa. Perdemos o controle. Não tem mais o que fazer. Assim que é bom. Quando começou esse troço, o Elon Musk falou que ia comprar 10 mil GPUs para o Twitter. CoreWeave, um parceiro meu, investiu $100 milhões no data center para IA generativo. A Meta comprou 16 mil GPUs há 2 anos atrás para fazer o que ela está fazendo hoje com IA generativa. Ele falou, pô, legal, a escala é 10 mil, 15 mil, 20 mil GPUs. Quem não tiver o que fazer hoje à noite antes de dormir, entra no Instagram do Mark Zuckerberg e pega um vídeo lá, mais ou menos de 18 de janeiro, por aí, que ele anuncia que ele vai colocar 340 mil GPUs no data center para trabalhar IA generativa. Eu não estou falando de 10. O ChatGPT usou 10 mil. Ele está pondo 340 mil.
Se vocês acham que vai parar, que vai acabar, que é uma bolha, É agressivo, menino. já foi, não gente. Não é. Vamos Olha, aproveitar. Luba, antes Obrigado. de encerrar, eu tive a autorização de liberar se alguém quer fazer uma pergunta. Vocês querem tudo ir para o coquetel e fazer pergunta para ele depois? A gente bate papo lá. Ah, estou entendendo. Então, você que está nos assistindo vai ter que esperar por uma próxima edição para fazer perguntas e ver respostas, mas pode ir acompanhando o nosso trabalho. Luba? Pessoal, só queria agradecer aqui a Flash de nossa patrocinadora. A Flash tem feito bastante coisa com inteligência artificial, com microlearning, com coisas de treinamento. Estamos aí com alguns projetos já rodando já na indústria farmacêutica. Tech Trials, nosso parceiro de sempre. Tech Trials que fez a leitura do DataSUS, né? Finalmente. Eles foram lá eles foram em Brasília explicar o DataSUS para o pessoal do DataSUS. O próprio SUS. Não vou falar mais nada para eles. Suco de Brasil. Agradecimentos ao Avatar Eventos, que patrocinou esse evento todo aqui. A Giga, que fez todos esses equipamentos, esse som, olha só que clareza de som, coisa maravilhosa da Giga, todos os equipamentos aqui. Ambiente Eventos, que também ajudou a gente a construir tudo isso aqui, uma empresa totalmente focada em tudo isso. E a nossa querida Marina Machado, que está aqui hoje. Por favor, acessem o Instagram. Vamos para Marina. Marina_Machado, procurem a Marina nas redes. Essa simpatia, essa pessoa maravilhosa que ajuda a trazer essa cognição de inteligência natural para nossas coisas de inteligência artificial, para construir tudo isso. Obrigado. Estamos todos prontos na Digital Solvers para atendê-los. Estamos trabalhando bastante com inteligência artificial. Somos uma empresa de tecnologia, dados e comunicação. É uma empresa que tem crescido bastante. Eu, o Guilherme e o Thiago temos nos focado bastante aqui em base de dados médicos, construção de inteligência artificial, alguns projetos maravilhosos, coisas muito legais de comunicação, de projetos de médicos, dados. Por favor, conversem bastante com a gente, fiquem à vontade. Vamos comer? Vamos, de fome. mas não levantem, porque eu tenho uma música para vocês, gerada por inteligência artificial. Que Só isso. que agora a gente vai interagir com o talento humano. E a Érica vai cantar enquanto o André toca. E eu vou encerrando essa transmissão para você que está assistindo de qualquer lugar do planeta Terra, te convidando, porque daqui a 6 meses a gente está de volta. Não perca a oportunidade para quem puder estar aqui, para quem puder estar aí. E encerro, então, com a nossa música, a transmissão da 3ª edição do Pharmatech Marketing Conference. Vamos ouvir. Muito obrigada a todos. Meu coração da inovação, da tecnologia, suave e sutil. Meu coração tá na inovação, da tecnologia, suave e sutil. Vai, deixa o papo, onde os sonhos se unem com a ilha da vida. O futuro do mundo reúne. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? A tecnologia nasce na música, saúde, avanço. Na melodia da banda nasce suave e sutil. Meu coração tá na inovação, da tecnologia, suave e sutil. Meu coração tá na inovação, sobre a melodia da tecnologia nasce suave e sutil. Até que é boa. Obrigada, André. Obrigada, Érica. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada, agradeço. Luba. Foi muito enriquecedor, sem dúvida. E agora, gente? Bora. Vamos lá. Bora. Obrigadão, gente.